Manuel de Araújo, apresentado como membro da Renamo. Filipe Nunes exorta o setor privado a ser mais ativo na busca de parceria. Trabalhadores responsáveis pela construção da ponte Maputo-Catembe paralisam atividades. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. Samora Machel Júnior está fora da corrida interna para ser candidato à cabeça de lista do Partido Frelimo na cidade de Maputo. Esta sexta-feira, o Comitê da cidade submeteu à Comissão Política os nomes dos membros que vão disputar a eleição interna e não consta de Samora Machel Júnior. O Comitê da cidade aprovou os nomes de Enéas Comis, Fernando Sumbana e Razak Manhique. A informação caiu como uma bomba na equipa que há já algum tempo vem preparando a candidatura de Samora Machel Júnior, que se alega ter apoio de bases do partido, nomeadamente OMM, OJM e antigos combatentes. Fontes próximas de Samora Machel Júnior indicam que o mesmo está indignado e está a ponderar, mesmo assim, avançar com uma candidatura apoiada por um grupo de cidadãos, tal como está previsto na lei. Caso a Comissão Política da Frelimo mantiver de fora o seu nome nas eleições internas, o que a acontecer será inédito na história do partido Frelimo. Samora Machel Júnior terá recebido a informação do seu afastamento da corrida através do primeiro secretário do Comitê da Cidade da Frelimo, Francisco Madraia, no encontro que teve lugar esta sexta-feira. Seguimos ainda com a informação neste jornal. Manuel de Araújo foi hoje apresentado como cabeça de lista da Renamo pelo município de Quelimane. De Araújo anunciou ontem a sua renúncia a candidato de cabeça de lista pelo MDM. Menos de 24 horas depois de Manuel de Araújo ter renunciado à sua candidatura à cabeça de lista pelo MDM, Manuel de Araújo trocou o galo pela perdiz. A Renamo convocou uma conferência de imprensa esta sexta-feira em Quelimane para apresentar o seu mais novo membro e cabeça de lista para o município. É, na verdade, o regresso de Manuel de Araújo à Renamo, partido onde de Araújo se afirmou como político. Analisaram-se os factos, analisaram-se os candidatos e o povo pediu: queremos que o nosso filho volte para casa para nos representar nos próximos 5 anos. A cidade de Quelimane precisa de uma força política comprometida com o desenvolvimento desta própria urbe. E neste momento nós estamos convencidos de que o Partido Renamo é essa força que melhor consegue exprimir os sentimentos e os anseios dos municípios de Quelimane. Manuel de Araújo não explica os motivos pelos quais saiu do MDM, mas deixa promessas de continuar a trabalhar não só pelo crescimento de Quelimane, onde é dele, mas também pela economia de toda a província da Zambésia. A província da Zambésia, em 1973-74, produzia cerca de 2/3 do produto interno bruto de Moçambique. Hoje, não passamos de menos 1/3 da produção nacional. Isso, estamos aqui para recuperar a economia da província da Zambésia. As deserções no MDM acontecem numa altura em que os partidos políticos preparam-se para as 5ª eleições autárquicas, agendadas para 10 de outubro. Além de Manuel de Araújo, o MDM registrou hoje mais uma deserção. Trata-se de Ricardo Frederico Tomás, que apresentou a sua carta de renúncia ao Movimento Democrático de Moçambique. Ricardo Frederico tinha sido declarado cabeça de lista pelo MDM em Tete. A carta de renúncia de Ricardo Frederico Tomás foi apresentada esta sexta-feira à delegação do MDM na província de Tete.
Ricardo Tomás junta-se a Venâncio Mondlane, Manuel de Araújo e os mais de 70 membros que saíram da terceira maior força política do país. E seguiu mesmo à risca. A STV sabe que Ricardo Tomás deverá ser apresentado como membro da Renamo neste sábado. Ricardo Frederico Tomás é deputado da Assembleia da República pelo MDM e, diferente de Venâncio Mondlane, este não apresentou nenhuma vontade de deixar o Parlamento. O presidente da República, Filipe Nyusi, exortou o setor privado moçambicano e ruandês a serem mais ativos na busca de parcerias visando impulsionar o comércio entre os dois países. A exortação foi feita numa sessão em que Filipe Nyusi fez o primeiro balanço da cooperação bilateral. O balanço das relações bilaterais entre Moçambique e o Ruanda foi feito pelo presidente da República, Filipe Nyusi, durante o jantar de gala oferecido pelo seu homólogo ruandês, Paul Kagame. Notamos com satisfação que, apesar de algum momento de estagnação que ultrapassamos, os nossos países têm dado passos encorajadores ao nível da cooperação bilateral, havendo espaço para o seu aprofundamento nas diversas áreas de interesse comum. Sentimos que podemos maximizar as nossas potencialidades dos dois países em domínios como agricultura e turismo, aumento significativo das trocas comerciais, sobretudo de produtos agrícolas como o açúcar, o milho, a soja, arroz, diferentes tipos de feijões e outras leguminosas, onde Moçambique tem possibilidades comparativas. A agricultura, o comércio e a indústria são as áreas eleitas pelo presidente da República como as que devem merecer mais atenção nos próximos tempos. Para o efeito, um desafio foi lançado ao setor privado dos dois países. Gostaríamos, mais uma vez, de exortar o setor privado dos dois países a aglutinar as suas sinergias, unindo-se aos esforços dos nossos dois governos na criação de pontes que interliguem as nossas economias, contribuindo desta forma para o fortalecimento do comércio intra-africano e criação do bem-estar socioeconômico dos nossos povos. Na sua intervenção, o presidente ruandês Paul Kagame destacou os passos que já foram dados no âmbito da consolidação das relações diplomáticas entre Moçambique e o Ruanda. O estadista ruandês defendeu que os dois países devem, doravante, continuar de mãos dadas de modo a resolver os desafios de cada um dos países. There is no better way to continue our liberation journey than to combine our respective strengths and capabilities and transform the lives of our people. O general Francisco Cabo diz que parte da história oficial moçambicana deve ser revista. A posição foi defendida durante uma palestra realizada na Universidade Pedagógica no âmbito das celebrações dos 50 anos do segundo Congresso da Frelimo. John Cachamila e Francisco Cabo foram palestrantes sobre os 50 anos do segundo Congresso da Frelimo, no evento organizado pela Universidade Pedagógica, delegação de Maputo. Na ocasião, os veteranos da luta de libertação defenderam que a juventude deve aprender com a história da Frelimo, aprofundando a investigação da mesma. Tanto cabe aos jovens, particularmente jovens como vocês, intelectuais, doutores, engenheiros, historiadores, peguem nesse processo para investigar, para encontrar a explicação ou encontrar os dados concretos sobre a história da luta de libertação nacional. Portanto, os jovens ficaram muito ativos, eram ativos em todas as áreas de preparação do Congresso e na realização do próprio. Durante a palestra, o general Francisco Cabo avançou que alguns pontos da história de libertação nacional e da Frelimo devem ser corrigidos porque os mesmos apresentam certas imprecisões. Portanto, há uma série de questões que a gente pode colocar. E
A história tem que ser estudada, a história tem que ser investigada, a história da luta de liberação nacional tem que ser investigada. Ainda há questões que devemos esclarecer. E essas questões que devem ser esclarecidas na nossa história cabem aos jovens. O segundo congresso da Frelimo foi realizado de 20 a 25 de julho de 1968, em Machedi, na província de Niassa, e neste ano a Frelimo celebra os 50 anos da sua realização. Eduardo Mulembe, membro da Comissão Política e chefe da Brigada de Assistência e Apoio à Província de Maputo, questiona os membros do Comitê Provincial da Frelimo se estão ou não preparados para vencer as eleições autárquicas, tendo em conta o atual nível de concorrência no mercado político. Eduardo Mulembe começou por questionar a prestação dos membros do partido Frelimo na província de Maputo durante o recenseamento eleitoral, onde a província estava no 9º lugar durante as primeiras 3 semanas do processo, o que classificou de linha vermelha, tendo em conta os desafios que a província tinha em termos de resultados. Mais adiante, Mulembe questionou se os camaradas estariam preparados para vencer as eleições de outubro. Hoje, com um novo figurino, devemos perguntar-nos, devemos indagar-nos com toda a honestidade. Vamos manter os 4 presidentes dos conselhos municipais oriundos do nosso partido? A pergunta pode parecer desnecessária. A pergunta faz-se porque, efetivamente, se nós queremos manter o poder autárquico com os presidentes oriundos da Frelimo, temos de fazer passar as listas da Frelimo na cidade da Matola, nas vilas autárquicas da Namacha, Manhissa e Boane. Mulembe convidou os camaradas a avaliar e refletir em relação aos resultados obtidos nas eleições autárquicas passadas. Estaremos contentes com a situação de hoje, que a avaliação que fazemos das eleições, dos resultados das eleições de 2008 para 2013 e de 2013 para 2018. Que projeção é que estamos a fazer? Estamos a planificar que, como alguém dizia alguma vez, eu ficaria contente se tiver 51%, que o resto fica com os outros. Eu não faço parte dos camaradas que assim pensam. Eduardo Mulembe falava durante a abertura da 3ª sessão do Comitê Provincial da Frelimo, na província de Maputo, que vai apreciar e analisar o relatório do secretariado do Comitê Provincial. Na ocasião, o chefe da Brigada de Assistência e Apoio recomendou ao órgão a planificar uma vitória com o objetivo de obter todos os lugares nas assembleias municipais. Seguimos com outras notícias. Já a aposta na qualidade da produção nacional é um dos caminhos apontados pelos participantes do Fórum Empresarial Regional Sul para o desenvolvimento do setor agropecuário. Entretanto, produtores entendem que falta financiamento na produção agrícola. Representantes da Aliança Global para a Melhor Nutrição, GAIN, da cooperativa Jogou e do BCI, juntaram-se no mesmo painel do Fórum Empresarial Regional Sul, que decorreu na Machixe, em Nhambane, para discutir o desenvolvimento do agronegócio. Os painelistas são unânimes em dizer que só com a aposta na qualidade e nas condições de processamento de produtos é que pode haver desenvolvimento deste setor. O nosso desafio em países como Moçambique está mais para nós aqui na área do processamento. Se formos reparar aqui, nós podemos ter perdas acima de entre 8% a 20%, 10% também no transporte. Estamos a falar de quase 50% daquilo que nós produzimos é perdido. A GAIN está também a apoiar as empresas naquilo que é o aperfeiçoamento em termos de tecnologia, conhecimento e por aí em diante, às diferentes empresas dos setores de processamento e distribuição dos alimentos. Acreditamos que o sucesso passe através de padrões de qualidade. Então, GAIN também citou INOC, então temos que fortalecer, acredito,
o Instituto Nacional de Normas e Qualidades para dotar a ele a credibilidade internacional de certificação. O BCI destaca a necessidade de promoção de pequenas iniciativas de consumo baseadas na produção local e reafirma sua abertura no financiamento a projetos agropecuários. Os desafios e oportunidades neste setor, elencamos aqui alguns, não são todos, mas pensamos ser os mais importantes. Eu iria destacar alguns, que é o Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva Nacional, o Programa Nacional de Alimentação Escolar assente em produtos da agricultura familiar, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, o mapeamento da vocação agrícola local e a definição de uma política de preço virado para a agricultura familiar. A linha de crédito de agronegócios tem neste momento um plafond disponível de 500 milhões de meticais com condições atrativas para micro, pequenas e médias empresas no setor do agronegócio. Entretanto, o entendimento dos produtores é que há ainda grandes desafios no financiamento a iniciativas agrícolas. Na agricultura não se salta etapas. Na agricultura, portanto, se tu queres financiar dentro da cadeia de valor, ou financia toda a cadeia de valores, ou não financia. A sazonabilidade na agricultura não compadece com os juros aplicados com base, portanto, em comércio. O setor agrário em Moçambique emprega 7,5 milhões de pessoas, o que corresponde a 72% da população economicamente ativa, e a sua contribuição no Produto Interno Bruto em 2017 foi de 29%. Cerca de 4.000 trabalhadores da CRBC, responsável pela construção da ponte Maputo-Catembe, paralisaram atividades para reivindicar o pagamento da indemnização e do subsídio de risco que não recebem desde que começou a construção da ponte. Dizem que não tem o direito de indemnização nem nada, só sai assim. Tem sentido isso aí. É o grito de socorro vindo de um dos trabalhadores da ponte Maputo-Catembe, que desde 2014 não recebe o subsídio de risco previsto no seu contrato de trabalho. Durante este tempo, diz que esteve a tolerar porque na altura precisava de emprego. E com a ponte já na fase final, este e seus colegas exigem que julgam ser seus direitos. Queremos o dinheiro do pré-aviso, o dinheiro de férias e de indemnização. Se que alguém se aleja nesta empresa, não tem direito de nada. Não tem mesmo direito de nada. Se alejou, que se vire. O hospital é seu colega que está contigo ao seu próximo. O que o empreiteiro não sabia é que por detrás da falta de pagamento da indemnização viriam à tona várias outras irregularidades de que os trabalhadores da ponte se ressentem desde o início da obra. Por exemplo, eu vou te mostrar algumas máscaras, não sei que eu tenho aqui. Esta máscara que eu tenho, comprei 25 mil meticais para me proteger. A empresa traz descartável. Logo a usar, está-se a arrebentar. Máscara, isto não é máscara, não é nada. Isto é papel. Deve usar 7 dias. Todo mundo aqui, quando começa a tossir, você consegue ver que esta aqui já tem tuberculose. Até a altura da saída da nossa equipa de reportagem, os representantes dos manifestantes estavam reunidos à porta fechada com a direção da CRBC com vista a solucionar o problema. A Maputo Sul diz que as inquietações dos trabalhadores da ponte Maputo-Catembe foram resolvidas e garante que segunda-feira voltarão a trabalhar. Entretanto, o representante dos manifestantes disse que não estão completamente satisfeitos, mas o encontro registrou avanços. Depois da manifestação que paralisou as atividades na ponte Maputo-Catembe, a direção da China Roads and Bridges Company, empresa responsável pela construção da ponte, reuniu com os trabalhadores com vista a encontrar a solução para as suas inquietações. Contudo, os pontos que opunham os dois lados dominaram mais as rondas das conversações e estes não chegaram a nenhum consenso. Aliás, foi preciso a intervenção da Maputo Sul, dona do projeto, para que as partes pudessem chegar a um consenso.
Segundo o presidente da Maputo Sul, o encontro com os trabalhadores foi produtivo, uma vez que boa parte das suas preocupações foram resolvidas, e assegurou que na segunda-feira os trabalhos voltarão à normalidade. E o diálogo com o empreiteiro estava a ser muito difícil, então nós viemos esta manhã para servir de facilitadores. Infelizmente conseguimos chegar a entendimentos. Segunda-feira eles voltarão a reunir-se para rever a ata das negociações e pormos as nossas assinaturas. Nós, Maputo Sul, continuaremos a agir como testemunhas e como facilitadores. Já os trabalhadores dizem que não estão completamente satisfeitos, mas dos consensos já alcançados é possível retomar as atividades na segunda-feira. Não estamos a 100%, porque nós esperávamos, a expectativa nossa era de satisfazer todas as questões as quais nós colocamos a empresa. Mas já estamos abertos para podermos iniciar a atividade logo pela manhã. A ponte Maputo-Catembe já está na sua fase final, sendo que poderá ser inaugurada numa data ainda por indicar. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos está agastado com o atraso das obras de estrada Nampula-Quamba. A estrada devia ter sido concluída em 2015, mas até agora só está executada em 65%. João Machatini visitou as obras de reabilitação da Estrada Nacional número 13, que liga as cidades de Nampula e Quamba. Foi-lhe apresentado o grau de execução da obra, que, entretanto, não está no nível desejado. Nós tivemos suspensão das atividades em 3 ocasiões. Isso totalizou cerca de 560 dias, o que são 18,63 meses de paralisação que nós tivemos aqui no projeto. Alguns itens, algumas atividades ou alguns problemas que nós tivemos em relação àquilo que é o projeto inicial fez com que o custo do nosso projeto acrescesse mais 30%. Nós tivemos problemas com quantidades de movimentos de terra, houve a necessidade de elevação dos níveis da estrada depois das chuvadas que nós tivemos em 2014. Isso, de certa maneira, aumentou aquilo que são os volumes de solos que foram necessários para o projeto. Nós tivemos também a subestimação de certas quantidades no nosso mapa de quantidade. São explicações que, entretanto, não convenceram o ministro, que refere ter já perdido a confiança com o empreiteiro, que devia ter entregue a obra há 3 anos, mas até agora realizou apenas 65% da mesma. Aquilo que nós decidimos é de que o empreiteiro terá 2 semanas para apresentar, portanto, aquilo que são os planos realísticos para a retomada destes trabalhos, e mais 2 semanas, isto é, daqui a 1 mês, gostaríamos de ver o empreiteiro a retomar o trabalho no ritmo que se exige. Caso contrário, nós obviamente iremos aplicar o plano B. O ministro não revelou, entretanto, o teor do plano B. O lote problemático, segundo o ministro, está entre Malema e Quamba, que porém criará uma descontinuidade da via, pois os outros lotes já estão numa fase bastante avançada. Convido-lhe a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Seguimos com o segundo bloco. A Save the Children assinou hoje um memorando de entendimento com a Comissão Nacional de Direitos Humanos. O acordo prevê, entre outros aspectos, a formação em matéria de direitos das crianças. Foi pelas mãos do diretor-geral interino da Save the Children e o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos que, na tarde desta sexta-feira, as 2 organizações formalizaram a parceria. O memorando tem como objetivo reduzir ou até mesmo acabar com a violação dos direitos das crianças. It's very important that we actually hear from the children, so that we can actually protect and give them the right rights as a voice to young people. Por sua vez, a Comissão Nacional de Direitos Humanos fez saber que já estão a ser desenvolvidos trabalhos para melhorar a situação de vulnerabilidade da maior parte das 12 milhões de crianças do país. Nós temos acompanhado a situação de direitos humanos ao nível da província, visitamos organizações juvenis, organizações das crianças, os estabelecimentos onde as crianças órfãs estão internadas, e a partir daí desenhamos ações para a mitigação do sofrimento dessas crianças. O memorando entre a Save the Children e a Comissão Nacional de Direitos Humanos prevê ainda formações
intercâmbio, criação de uma biblioteca sobre direitos da criança, entre outras ações. A escola primária e secundária da T3 necessita de obras de reabilitação. O diretor diz que a requalificação da escola para o ensino secundário devia ser acompanhado de melhoramento das suas infraestruturas. Esta é a escola primária e secundária da T3. Foi construída em 1971 para o ensino primário. As suas salas já se ressentem do peso da idade. Hoje, a escola foi requalificada como secundária. O seu diretor gosta da evolução, mas considera que a mesma já precisa de um novo visual. A nossa escola, para não exagerar, está obsoleta, não é? Precisa mesmo de uma intervenção de raiz. Precisa de uma intervenção de raiz. As salas duram há mais de 40 anos. Então mesmo precisam de uma intervenção de raiz, de forma também para dignificar esta mudança de ensino primário para o ensino secundário. É preciso que as infraestruturas sejam mexidas. Estudam atualmente na escola cerca de 6.000 alunos, assistidos por 95 professores em 37 salas de aulas. Esta quinta-feira a escola recebeu mais de 700 carteiras e o seu diretor já fala de um alívio. Fica um alívio, considerando que já de um tempo para cá a escola necessitava de carteiras. Como sabemos, a nossa escola foi requalificada para ensino secundário geral, de nível 1. Então, era uma das dificuldades que a escola tinha para albergar os alunos do ensino secundário. O ensino secundário nesta escola foi introduzido este ano, prevendo-se a eliminação gradual do nível primário nos próximos anos. A Justiça Espanhola rejeita a extradição de Carlos Puigdemont, decretada pelo Tribunal da Alemanha. As autoridades da Espanha dizem que só aceitam receber o antigo presidente catalão sob acusação de rebelião e não pela má gestão de fundos, tal como a Justiça alemã diz. O Supremo Tribunal Espanhol rejeita a entrega de Carlos Puigdemont apenas para ser julgado por crime de má gestão de fundos. A mais alta instância da Justiça espanhola não reconhece a decisão do tribunal alemão que recusou extraditar Puigdemont por delito de rebelião. Na semana passada, a Justiça alemã anunciou que apenas aceitava fazê-lo por desvio de dinheiros públicos. Uma decisão que, na opinião do Supremo espanhol, revela a falta do compromisso do tribunal alemão e que podia pôr em causa a ordem constitucional espanhola. O juiz Pablo Larena, responsável pela instrução do processo contra os líderes separatistas catalães, decidiu ainda levantar um mandato de captura europeu para os 3 acusados de rebelião contra o Estado. O mandato nacional mantém-se e isto significa que Carles Puigdemont ou qualquer um dos outros líderes catalães pronunciados pode circular livremente fora de Espanha e serão presos assim que pisarem em território espanhol. O fato da seleção francesa vencedora do Mundial 2018 ser composta por jogadores de origem africana e proveniente de zonas pobres gerou debate sobre diversidade na França. A vitória da seleção nacional francesa no Mundial gerou debate em torno da questão da identidade nacional. A maior parte dos novos heróis de França são jovens e famosos que emergiram dos subúrbios. Um bom exemplo é o caso de Kylian Mbappé, um rapaz de 19 anos, filho de imigrantes e que, tal como vários outros jogadores, cresceu nos subúrbios da capital. Mbappé cresceu em Bondy, nos subúrbios de Paris, onde o desemprego atinge o dobro da média nacional. Aqui, tal como em outras áreas desprivilegiadas espalhadas pelo país, o futebol é visto como a única saída. Uma boa parte da comunidade é composta por imigrantes que fizeram deste país a sua casa. Apesar dos desafios, este jovem fala de uma experiência positiva. Penso que a França é o único país no mundo que consegue integrar com sucesso pessoas de outras culturas, tradições e língua. Aqui as pessoas acabam por se sentir em casa. 2/3 dos jogadores da seleção não são originários do país. Foi este fato que deu lugar a um debate sobre identidade nacional em todo o país e não só. Há mesmo quem diga que foi a África que ganhou o Mundial.
A seleção francesa ganhou o Mundial e é uma equipa unida e diversificada. Sinto-me feliz por envergar esta camisola, cantar um hino nacional, divulgar valores positivos entre os jovens e recordar os mais velhos também. E é isso que faz a França brilhar e ganhar. Ganhar em França pode não ser tarefa fácil. No entanto, se houve algo que os 23 jogadores trouxeram foi o sentido de que tudo é possível, mesmo para aqueles que começaram em desvantagem. O presidente da Comissão Europeia condena o nacionalismo populista que está cada vez mais crescente no mundo, bem como a guerra comercial. O presidente da Comissão Europeia diz estar preocupado com a crescente guerra comercial entre superpotências e com os pronunciamentos populistas do presidente Donald Trump que ameaçam a amizade entre Estados Unidos e União Europeia. Num discurso em Madrid, Jean-Claude Juncker alertou o perigo de nacionalismos emergentes. Nos últimos anos, há um fenômeno inquietante, visível, perceptível, mas nada plausível: o regresso aos nacionalismos, a recusa de ver os outros com os mesmos olhos. É uma tendência perigosa, que aumenta todos os populismos, e o populismo associado ao nacionalismo conduz à cegueira e à guerra. Juncker ouviu ainda um pedido do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez para que na próxima semana deixe claro a Trump que a União Europeia não tem inimigos. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão de estado de tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo, prevê-se a máxima de 26 e 13 de mínima, Xai-Xai 23 de máxima, 15 de mínima, Inhambane 25 de máxima, 18 de mínima. Para a zona centro do país, Beira 24 de máxima, 17 de mínima, Quelimane 25 de máxima, 17 de mínima, Chimoio 21 de máxima, 10 de mínima, Tete 26 de máxima, 16 de mínima. E na zona norte do país, Nampula prevê a máxima de 24 e 16 de mínima, Pemba 27 de máxima, 18 de mínima, Lixinga 20 de máxima, 9 de mínima. E no último bloco, a Seleção Nacional de Tanque Sudu foi recebida em audiência no Ministério da Juventude e Desporto para apresentar as medalhas e os troféus conquistados no Mundial dos Estados Unidos da América. Contrariamente ao que se esperava, não foi a ministra a receber a delegação de Tanque Sudu, campeão mundial de cinturão negro e com 42 medalhas conquistadas nos Mundiais da Carolina do Norte, recentemente realizados. Coube a secretária permanente do Ministério da Juventude e Desporto receber o combinado nacional. Depois de apresentarem as conquistas, o mestre Alex mostrou seu desagrado face à fraca contribuição do Ministério para o desenvolvimento dessa área do desporto. Não sabemos o que de errado nós temos feito para não estarmos contemplados naquilo que são as decisões certas do Ministério da Juventude e Desporto. Achamos que, de facto, este ano poderia ter sido diferente, porque já mostramos por várias vezes, mas continuamos a mexer na mesma estaca. A seleção preparou-se e até o último momento ninguém do Ministério veio, pelo menos procurar saber como é que a seleção está preparada. Se não soubesse, seria outra coisa. Eu li esta carta abonatória como a fonte que diz que o governo, de facto, tinha o conhecimento desta seleção. Outro sim, a questão das premiações desportivas que não beneficiam as modalidades de artes marciais foi denunciada pelos atletas. Será que vocês não contemplam-se nisto? Eu disse o que é? Disse o artigo de premiação desportiva, artigo número 2, o âmbito de premiação diz: o presente regulamento aplica-se às modalidades olímpicas e paralímpicas. Eu disse: não somos olímpicos nem paralímpicos. Disse: não, as modalidades e disciplinas não olímpicas podem beneficiar dos prêmios de que trata o presente regulamento, desde que estejam inscritas no plano desportivo nacional e se tenham candidatado às modalidades prioritárias, às modalidades desportivas prioritárias.
Estão no plano do governo? Sim, somos parceiros do governo. Por sua vez, a secretária permanente do Ministério da Juventude e Desporto mostrou-se satisfeita com as conquistas e deixou garantias de reverter as reclamações dos atletas. Quando mantemos um nível de comunicação alto, resolvemos os problemas em conjunto. Os vossos problemas são nossos, os nossos problemas também são vossos. O desporto é nosso. Continuaremos a fazer o melhor. O que temos disponível é isto, não satisfaz, mas nós continuaremos a fazer o nosso melhor para que vocês possam, o Tanque Sudu possa crescer e, naturalmente, carregar a nossa bandeira. A grande preocupação que vocês colocam com respeito, no que diz respeito ao regulamento da premiação desportiva, penso que é de vosso conhecimento que ele está em processo de revisão. Está mesmo em processo de revisão por causa das preocupações que têm sido colocadas pelas modalidades não olímpicas. Ainda no encontro foi lançado o desafio à instituição de fazer circular a taça trazida do Campeonato Mundial pelo país. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Acompanhe a seguir a atuação de Ambrósio Langa, concorrente da categoria de dança no Mosquito Talents. Swagged out. It's a first class flight. Gonna need your expensive luggage for this one. I can pull it up and bring it right back. Bring it right back. Don't nobody do it like that. Do it like that. Nobody do it better than me, right? Nah, I can't be stopped. Everybody wanna do it like me, right? Yep. Just let the beat drop. Hold up. I'm like Muhammad Ali. Float like a butterfly, sting like a bee. Yeah, I'm swagging and I'm coolin'. I'm the hottest and the coolest. Just watch how I do it. Yeah, I'm first class flyer. Fly it in a jet and you looking at the pilot. You should try and get a ticket when it comes to the swagging. Yeah, I'm with it. Dig it. I'm swagged out, draped up, feeling like I'm on a rush. Can't you see me coming up, coming up? I got my game tight, coming loose. Girl, you know I'm on the move. We be breaking the rules. Everybody know I do it like this. Do it like this. How you ain't know I do it like this? Do it like this. I can pull it up and bring it right back. Bring it right back. Don't nobody do it like that. Do it like that. Yeah, I'm still the boss. Winning every game, no, I never took a loss. Buying what I want, I don't care about the cost. Yeah, they found the best, so the rest could get lost. Yeah, I know they wanna hate. How could you hate on something that's great? Coming in first, just let me take my place. I'm the leader in charge, yeah, I'm winning every race. The best to ever do it, nobody does it better. I do it like this, and I'ma do it forever. Me and my crew, we be heading to the top, and you see us coming up, and you know we'll never stop. I'm swagged out,